Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Quintas da TI. Hoje nós temos a presença ilustre da Sara Barbosa, MVP Office Server and Service, que é a nova competência, né, Sara, do Office 3, para quem era MVP em Office 365. E hoje ela foi convidada aqui no Quintas para falar sobre OneDrive for Business. O que mudou? Então é contigo, Sara. Fala pra gente o que mudou. Beleza. Boa noite, pessoal. Realmente agora o nome ficou difícil de falar, né? Antes era Office 365, agora é Office Server and Service. Ficou complicado, mas a gente vai abreviar para OSS, né? Daqui uns dias. Mas obrigada aí pelo convite. Então, como já fui apresentada, Sara Barbosa, tem aí meu blog, meu e-mail. Hoje eu trabalho na Software One e também no Learn 365. Fiquem à vontade para entrar em contato, tirar as dúvidas, porque pode ser que nesse webcast a gente não consiga tirar todas as dúvidas. Vocês podem entrar em contato ou a gente pode gerar novos webcasts para a gente bater mais um papo sobre esse tema. Mas eu acho interessante a gente abordar esse tema do OneDrive for Business, pelo menos depois do comunicado das mudanças que a Microsoft realizou no armazenamento do produto. Não sei aqui no Brasil, mas lá com o time de produto e com os MVPs globais, a gente teve uma discussão muito forte, né, sobre essa mudança que aconteceu no armazenamento. Mas, assim, eu não vou nem focar muito na questão de armazenamento, que era para ser ilimitado. A Microsoft voltou atrás e agora vai continuar com 1 tera. Eu quero mostrar um pouco de uma dependência e de algumas coisas que o OneDrive for Business ele carregou negativamente, que era a questão de limitação para sincronização dos documentos com a máquina do usuário. Então, o usuário tem os documentos na nuvem, ele quer sincronizar localmente, e a gente tinha no passado, não sei se a gente pode falar que é uma limitação, tá, pessoal? Talvez uma característica, né, do produto, e por conta dele ter nascido dentro do SharePoint, a gente tinha aquela dependência de limite de sincronismo. Nunca foi limite de quantidade de arquivos que ele suportava, mas foi a ferramenta que sincronizava que tinha um limite de sincronismo do desktop para a nuvem, né? Aí acabava falando, poxa, tem 1 tera de dados, mas eu não posso sincronizar mais de 20 mil itens no meu OneDrive, né, por biblioteca. Então, vinha aquela questão que acabava negativamente impactando no produto em si. E aí eu queria falar um pouco mais dessa parte, tá? O que mudou na arquitetura, né? Não que mudou 100%, mas o que está mudando na arquitetura do produto, porque ainda não está oficialmente disponível para todo mundo testar, mas já dá para vocês entrarem, se cadastrarem e testar o preview, se vocês quiserem, e aí dar uma olhada no que está acontecendo com a ferramenta, tá? Porque assim, aqui quando a gente fala de OneDrive for Business, eu imagino que todos vocês possam já ter escutado falar, pelo menos o nome é OneDrive, né, pessoal? Que é o OneDrive do Hotmail. Eu imagino que algumas pessoas já devem ter utilizado essa parte aqui do OneDrive, né? Então, quando a gente fala de OneDrive for Business, a gente só está querendo falar que ele é voltado para o negócio, ele é uma ferramenta corporativa. Mas ele tem aquela base que o usuário, ele colocar os documentos dele em nuvem e ele ter a liberdade de compartilhar com quem ele quer e trabalhar em nuvem 100%. Imagine a era da caixa postal, né? Quando a gente tinha caixa postal local, né? A minha caixa postal estava no meu servidor localmente. Quando eu tentava usar meus e-mails no meu celular, quando eu tentava usar meus e-mails em uma máquina que não estava configurada com a minha conta, ou que não estava dentro da minha organização, às vezes, em algumas organizações, tinha limitação de acesso quando você não estava naquele dispositivo que foi configurado pela TI, né? E aí veio a era da nuvem, veio a era da mobilidade e mudou um pouco isso, né? Agora a gente pode ter o e-mail em qualquer device, em qualquer lugar, seja no Outlook, seja no OWA, no meu celular, aonde eu quiser hoje eu consigo. Então, essa parte do documento, ela acaba que a gente pode comparar com a questão do e-mail, tá? Porque assim, imagine meu desktop,
minha pasta, documentos, na minha máquina, e quando eu perco essa máquina, ou quando essa máquina tem um problema, se eu não fizer o backup dos meus arquivos localmente, eu também não vou ter acesso a eles se eu estiver em outro dispositivo. Então, o OneDrive for Business ele vem com um conceito de mobilidade e que você consiga tirar esses documentos com dependência de device, de um único device, e você ter esses documentos que você usa diariamente, trazendo a colaboração e a mobilidade que todos os usuários precisam. E aí a gente tem isso no usuário final, né? No usuário final não, na minha conta pessoal, né? Eu tenho um OneDrive na minha conta pessoal que eu posso usar quando eu quiser. Deixa eu apagar aqui esse rabisco. Eu tenho o meu OneDrive quando eu quiser utilizar, eu posso utilizar o meu OneDrive pessoal dentro da minha conta do Hotmail, do Outlook.com. O OneDrive for Business, ele nasceu dentro do Office 365 para organizações, para o meio corporativo. Tá? Então, ele veio lá do Skype for Business. Se as pessoas, não sei se recordam, se já trabalharam com SharePoint, mas ele vem desde lá do meu perfil de usuário, né? Do meu profile dentro do SharePoint 2010, que eu tinha lá uma biblioteca onde eu, Sara Barbosa, poderia ter os meus documentos e eu compartilhava com quem eu quisesse. Então, ele nasceu dentro do SharePoint e foi se desenvolvendo para competir com plataformas de documentos em nuvem e que traz essa liberdade de acessar de qualquer lugar e eu sincronizar com a minha máquina ou, se eu não quiser, eu não sincronizo e assim por diante. Por exemplo, um grande concorrente aqui do OneDrive é o Dropbox. Também, que agora, se eu não me engano, foi lançado o Dropbox for Business também, que é um conceito já voltado para organizações, para a gente ter um controle maior daquelas documentações visando as empresas, visando os colaboradores de uma forma corporativa. Então tá, eu não vou fazer overview de OneDrive for Business, tá? Como eu já fiz aqui, talvez uns 5 minutos, falei algumas coisas, mas a ideia não é ficar falando o que é o produto, é mostrar mesmo que mudou. Então, se vocês tiverem dúvidas, se vocês não estiverem entendendo qual é a diferença de um e de outro, a gente pode depois abrir para perguntas no final e a gente discutir um pouquinho. E aí eu já vou começar assim, tá? Espero que vocês tenham uma pequena base para a gente seguir uma lógica aqui, que eu vou demonstrar algumas coisas também daqui a pouco. O que mudou, né? Então vamos falar o que mudou, aliás, o que não mudou no OneDrive for Business, tá, pessoal? O que eu coloquei aqui na primeira linha, que ele continua uma infraestrutura diferente do OneDrive pessoal, tá? Isso vale a pena relembrar, porque quando você estiver conversando com o usuário final sempre tem aquela preocupação. Mas eu estou colocando isso aqui aonde, né? Ou o diretor de uma empresa, onde que eu estou colocando meus dados dos colaboradores e os dados da empresa? Não é dentro da infraestrutura que está suportando o OneDrive pessoal, tá? A gente continua seguindo uma legislação aqui do Office 365, características corporativas do Office 365, quando a gente fala de OneDrive for Business, tá? E aí a gente tem aqui, o que não mudou também é a questão de você precisar ter uma licença corporativa de Office 365, né, para você ter acesso a esse recurso for business, né, quando a gente fala. E a gente continua com SLA, com políticas de segurança, políticas de recuperação de documentos, tudo isso seguindo a característica do próprio Office 365. Como se eu estivesse falando para vocês, o OneDrive for Business agora ele é um produto do Office 365, tá? Ele está cada vez mais se separando da dependência que ele tinha do SharePoint e se tornando um produto independente dentro da suíte do Office 365. Eu acho que, resumindo, seria isso. Mas mesmo que ele esteja recebendo sua independência, ele ainda possui uma dependência de administração dentro do portal do Office 365 e dentro da administração do SharePoint, tá? Eu já recebi várias dúvidas do pessoal perguntando como é que eu faço para limitar um usuário que não pode ter um Drive for Business, mesmo que eu dê a licença de SharePoint para ele, mas eu não quero que ele use um Drive for Business, né? Para você fazer isso, você tem que ir na central de administração do SharePoint. Então, isso continua. Não sei até quando, não consigo falar para vocês até a Microsoft, no ano de 2016, não vai mais administrar pelo SharePoint. Eu não tenho como passar essa data para vocês, mas atualmente não mudou a administração do OneDrive for Business, continua do mesmo jeito que era antes. Eu continuo tendo o histórico de versionamento. Não sei se vocês lembram, mas ou quem usou realmente,
O OneDrive for Business ele era uma biblioteca do SharePoint, ele tinha características de bibliotecas de SharePoint, tá? Ou seja, eu tenho um documento que eu edito e ele cria uma versão. Quando eu vou lá e edito, clico em salvar ou publicar, ele cria outra versão, porque eu posso recuperar a versão anterior caso eu tenha me arrependido das alterações que eu fiz. Isso daqui continua funcionando, tá, pessoal? Você, inclusive, todo o OneDrive for Business que você cria para o usuário, já deve ter, desde o ano de 2015, talvez, ou até um pouco antes, um pouco lá, começou isso em 2014, não sei a data especificadamente, mas toda vez que você cria para um usuário dentro do Office 365, o OneDrive for Business para ele, quando eu falo criar, eu estou falando licenciar o usuário para algum recurso que dá direito a usar o OneDrive for Business, ele vem com o OneDrive for Business habilitado a opção de versionamento de arquivos. Tá? Aí se você, não quero que ele faça versionamento de arquivos, aí você tem que desabilitar isso, tá? Mas atualmente ele vem habilitado. Aí uma coisa que, assim, eu não sei colocar para vocês. Antigamente, era muito mais fácil, era muito tranquilo você criar fluxo de trabalho. Quando eu falo fluxo de trabalho, é fluxo de aprovação. Coloquei um documento lá, ele tem que seguir uma lógica de fluxo de trabalho para aprovar, para até publicar esse documento. Isso daqui, pessoal, não sei até que dia vai ficar disponível, tá? Fluxo de trabalho dentro do OneDrive for Business. Ainda é possível criar fluxo de trabalho dentro da biblioteca do OneDrive for Business, mas eu não consigo dar garantias para vocês até quando. E aí você deve estar olhando aí para o seu OneDrive for Business e falar, Sara, mas onde é que eu faço isso agora? Porque mudou a exibição, mudou a configuração quando eu estou no meu OneDrive for Business. Tem uma opção de você voltar para a versão clássica, né, que eu vou, se eu me recordar, eu vou mostrar isso aqui na demo, aí dá para você voltar para a interface como se ele fosse ainda, né, totalmente dependente da biblioteca do SharePoint, totalmente dependente da interface de uma biblioteca de SharePoint, e aí você consegue ver os recursos de fluxo de trabalho que ainda não foram descontinuados. Mas esse daqui de fluxo de trabalho realmente é algo que, eu não sei datas também, mas eu não estou acreditando muito que ele fique muito tempo, tá? Porque pela interface do OneDrive for Business se tornando cada vez mais parecida com o OneDrive que eu uso no meu Hotmail, no meu Outlook.com, isso aqui pode sofrer alguma mudança. Mais uma coisa que talvez vocês vão notarem, quem usa, lógico, né? Talvez as pessoas não utilizam. Modificar a exibição. Antigamente, como eu tinha essa questão de utilizar dentro de uma biblioteca do SharePoint, eu tinha funcionalidades e características de uma biblioteca do SharePoint, eu podia, por exemplo, mudar a exibição dos meus documentos. O que eu quero dizer com isso? Eu poderia ir lá no meu OneDrive for Business e falar assim, quero que você exibe só documentos que foram aprovados. Quero que você exibe somente documentos que foram compartilhados. Você mudar a exibição da página, né? Isso que eu quero dizer. E isso daqui dá para vocês fazerem ainda, mas na versão clássica da página, né? Da exibição da página, que vem com aquela característica de biblioteca, tá? Então, isso aqui não mudou, mas não ficou... com a mudança que teve, não ficou aparecendo muito bem lá para você configurar quem fazia isso, tá? Agora dá um trabalhinho. Política de retenção de arquivos, tá? Isso aqui continua também. Por exemplo, fui lá, deletei um arquivo e agora? O que eu faço? Esse arquivo fica disponível para você recuperar em até 90 dias, tá? Então, ele tem a característica de política de retenção, ele vai para uma lixeira, né? E nessa lixeira, você pode restaurar em 90 dias. Lembrando, pessoal, aqui eu estou falando de uma política do OneDrive for Business, tá? Não estou falando de uma política para OneDrive do seu Hotmail, do seu Outlook.com, tá? Eu creio que nem tem essa política de 90 dias nessa ferramenta pessoal. Só se mudou, mas eu acho que não mudou, não. Só mudou a opção que agora aparece, lixeira, né? Mas esse período de 90 dias continua sendo uma característica do Office 365. Então, isso não mudou, tá bom? Agora, vamos lá saber o que mudou, tá? Então, o que mudou no OneDrive for Business? E eu vou falar tanto olhando para o navegador, quanto olhando para a ferramenta de sincronismo que eu instalo no meu desktop. O que mudou, pessoal? O layout mudou muito. Tá? E mudou para melhor. Tá falando de navegador, o OneDrive for Business ele está cada vez mais parecido com o OneDrive do Outlook.com, né? Que você usa na sua conta pessoal, que você utiliza talvez com mais frequência, até mesmo. Então, a gente teve uma mudança no layout. Ele está mais parecido com o OneDrive
pessoal do que com o antigo OneDrive, que era simplesmente a biblioteca do SharePoint. Ou seja, ele está cada vez mais diferente das bibliotecas que você tem nos sites de SharePoint, né? Resumindo. E aí eu coloquei aqui que ele está mais parecido e não com bibliotecas de SharePoint, até porque a gente tem que começar a parar de ter essa ligação do OneDrive for Business com o SharePoint, exceto para administrar, que é o único lugar que você tem dentro da central de administração do SharePoint. E aí vem a grande novidade que o pessoal sempre falou e carregava aquele feedback negativo para o próprio produto, né, pessoal? Ferramenta de sync de desktop, né, que é a ferramenta que você instala na sua máquina e você quer sincronizar o seu OneDrive for Business com a sua máquina. Tinha muitos feedbacks negativos sobre isso e eu já vi até projetos serem declinados por conta desse limite, tá? O que acontecia anteriormente? Você ia lá e falava para o cliente que ele tinha 1 tera. Cada usuário da organização tinha 1 tera de armazenamento em nuvem para colocar os dados. Aí o usuário, opa, legal, e ele ia lá, colocava a ferramenta de sincronismo no desktop dele e queria sincronizar todo o file server que ele tinha dentro do desktop, dentro do servidor, com o OneDrive for Business. O que acontecia? Chegava no limite de 20 mil arquivos por biblioteca, né, que é o OneDrive for Business em si, ele parava de sincronizar. E aí dava aquela impressão, não posso, então, colocar mais de 20 mil arquivos? Não é isso. Você não pode pela ferramenta de sincronização antiga, né? Não podia. Você poderia ir pelo navegador e fazer o upload. Sei que não é uma das melhores coisas. Ou usar uma ferramenta terceiro, por exemplo, e fazer o upload direto com o OneDrive for Business. Não ia dar problema. Mas quando você usasse a ferramenta que vinha com o Office ou fazendo download separadamente do aplicativo de OneDrive for Business, você tinha esse limite. E um outro limite que era muito falado também é a questão de sincronizar seletivamente. Vamos supor, Sara, tem um limite de 20 mil arquivos, mas eu posso pelo menos selecionar a pasta que eu quero dentro do meu OneDrive para não bater nesse limite. Eu tenho uma pasta lá que é super importante ficar offline e ficar online. E ela não tem 20 mil arquivos, ela tem menos. Eu poderia, então, com minha ferramenta de OneDrive, ir lá e selecionar somente a pasta? Antigamente, não. Agora, com o novo app, dá para você selecionar a pasta que exatamente você quer sincronizar dentro de todos aqueles arquivos que você tem no OneDrive for Business, tá? Igual o OneDrive pessoal, né? Aí ficou bacana, né, pessoal? Estão entendendo? Ninguém dormindo ainda, né, pessoal? Tá cedo. Aí outra característica bacana, antigamente eu não podia fazer o upload de pasta. Sara, tá bom, tem o limite da ferramenta, mas então eu vou pegar uma pasta no meu desktop e vou arrastar e vou soltar no meu OneDrive for Business. Antigamente não dava para subir pastas, tá? Você tinha que subir arquivos separadamente. E a pasta, você criava a pasta lá e colocava o arquivo na pasta, mas não dava para pegar, eu tenho uma hierarquia aqui no meu desktop de pasta e eu quero subir isso. Não dava. Agora você já consegue arrastar uma pasta do seu desktop e jogar no OneDrive for Business, respeitando, claro, os limites de upload. É isso aí, Leonardo. Larga esse jogo para lá. Tá assistindo o jogo aí. Larga esse jogo, assiste aí o webcast que dá mais lucro. Aí, pessoal, essa regra de upload, a gente não tinha a opção de subir um arquivo com mais de 2 GB, tá? Isso aqui eu sei que você vai falar assim, nossa, mas um DocX com 2 GB? Quem que é o usuário que tem isso? Mas por incrível que pareça, eu já trabalhei com os clientes, com marketing, algumas empresas trabalham com comunicação, que fazem designer, que trabalham com fotografia, por exemplo, que trabalham com arquivos que têm uma resolução muito grande, consequentemente o arquivo fica grande, tá? E ele falou assim, o OneDrive for Business é legal para mim, só que eu preciso subir um arquivo que seja maior de 2 GB, eu já tive essa necessidade em clientes. E aí eu tinha essa barreira que eu falava, não, por conta da arquitetura e por conta de eu utilizar o SharePoint ali por trás, o maior limite, o limite máximo para subir um arquivo para o OneDrive for Business era 2 GB, tá? E isso antigamente era 250 MB, né? Quando a gente começou a trabalhar com Skype for Business, não, desculpa, com SkyDrive, na época que a gente estava pensando bem ligado mesmo a SharePoint. Era 250 MB, mas só passou para 2 GB.
E aí a gente ainda tinha alguns clientes que necessitavam de um pouquinho maior, tá? Eu trabalhei com alguns casos. O Bruno Feliciano, acho que ele não está online, mas o Bruno Feliciano deve saber, inclusive, desse caso. E aí, essa característica, né, de 10 GB agora, eu posso subir um arquivo que o tamanho desse arquivo ele tenha 10 GB. Eu posso pegar, sabe, então eu posso pegar uma pasta que lá tem 10 arquivos e cada arquivo tem 10 GB? Você pode, tá? Desde que cada arquivo não possa ultrapassar o limite de 10 GB, tá? Essa é a característica agora que a gente já vai começar a utilizar quando ele estiver totalmente e oficialmente publicado para a produção dos usuários que usam Office 365. E outra coisa também é a questão de caracteres, tá? A gente teve uma mudança também do que pode subir no nome do arquivo, né? Eu tinha um arquivo que tinha um nome um pouquinho com alguns caracteres especiais e tal, era complicado subir isso. Eu não tenho um link que mostra oficialmente todos os caracteres que agora são suportados ou não, mas que teve uma melhora nessa questão de caracteres especiais. Antigamente a gente tinha alguns problemas para upload por conta de caracteres. Pode ser que não seja tanto caracteres especiais, mas alguma coisa no nome do arquivo prejudicava o upload. O limite do tamanho da URL continua 250 caracteres, mas eu digo de caractere especial deu uma melhorada, tá? Então isso mudou e está ficando cada vez melhor aí para ajudar a gente. Fluxo de trabalho, eis a questão, tá? Eu não consigo falar para vocês qual é o futuro do fluxo de trabalho, dos workflow ou dentro do OneDrive for Business, né? Para quem usa, é bom dar uma procurada, é bom ficar de olho. Quem tem fluxo de trabalho dentro do OneDrive for Business atualmente, que era criado com SharePoint Designer, utilizando lá os recursos da biblioteca de SharePoint, vale a pena dar uma acompanhada. Eu ainda não tenho nenhuma novidade quanto a isso, mas eu sei que vai ter mudanças, tá? A outra coisa que mudou, como eu disse no slide anterior, modificação de exibição de itens. Agora, não dá para você ficar mudando a exibição dos seus itens na biblioteca do OneDrive for Business, como era antes, tá? Então, só se você for para a versão clássica que você pode mudar, mas se você voltar para a versão que já está em produção em alguns ambientes de Office 365, você não consegue modificar a exibição de itens. O que é a exibição de itens, Sara? Quero mostrar só documentos que foram aprovados, quero mostrar só documentos que está na versão 2, coisas desse tipo, que tinha características de exibição de itens. Não sei se alguém usa, né? Mas isso mudou e deve mudar mais ainda. Outra coisa que mudou é a integração com o Delve, com grupos, né? Com os grupos do Office 365. Quando eu falo grupos, não é grupos de distribuição, é a funcionalidade de Office Groups que a gente tem agora, principalmente dentro de uma caixa postal do Exchange Online, que se você for no seu OneDrive, você vai ter lá o grupo do mesmo jeito. Ou seja, o Office Groups, eu posso ter um alias para trabalhar com todo o grupo ali de trabalho e também teria um espaço em nuvem, né, o espaço do OneDrive para esse grupo trabalhar. Essa integração está ficando cada vez melhor, tá? E a questão do Delve aqui, pessoal, que talvez algumas pessoas não utilizem muito, está ficando fantástico, tá? O Delve, ele deve ser uma ferramenta que logo, logo vai trazer muitas coisas bacanas para a gente, viu? Fiquem de olho, porque eu realmente estou impressionada com o que a Microsoft deve fazer aí com as ferramentas do Office 365, e o Delve vai estar em destaque forte, tá? Então, essa integração com o OneDrive for Business, ela é natural, né? Onde que está o armazenamento dos dados? Geralmente vai ficar no OneDrive for Business do usuário. Então, o Delve ali vai estar encaixando, olhando tudo que você está fazendo nos seus documentos, trabalhando com a indexação, né? A página do Delve, você tem a opção de pesquisa e a indexação dos itens que você trabalha, dos documentos, está cada vez mais rápida e está cada vez mais precisa nas buscas que você faz, né? Isso tudo está girando em torno desse recurso. Quem sabe logo, logo a gente faz um webcast sobre isso, quando a gente tiver já as novidades do Delve mais... já esteja mais, como eu posso dizer, que a gente consiga ver mais benefícios nesta página do Delve, que hoje é considerado simplesmente uma página de centralização e agrupamento de atividades do usuário. Outra coisa que mudou, políticas e controles da TI, está no roadmap. O que eu quero dizer com isso? A gente tem integração, por exemplo, com mais recursos de segurança para que eu não tenha uma implantação de um produto
que o usuário pode subir um documento e que ele pode ter vazamento de informações sem que o ATI controle. Então, essas políticas de segurança, com DLP, com a parte de arquivamento, com a parte de pesquisa, auditoria, controle quanto arquivos maliciosos, está cada vez melhor também na parte do OneDrive for Business. Então, a Microsoft está se preocupando com isso, porque ela vai mudar o produto, né? Ela está mudando o produto para melhor atender os usuários. Quando ela fizer isso, a gente vai ter mais usuários utilizando, consequentemente, a gente vai aumentar também os problemas que a gente tem com segurança. Então, a Microsoft já está colocando no roadmap a questão de controle de TI. Como eu disse para vocês no slide anterior, hoje, para você administrar um OneDrive for Business, você faz pelo SharePoint, pela central de administração do SharePoint. A ideia é que esse controle, essas políticas que a TI vai criar, ele não dependa da central de administração do SharePoint. Ou seja, sei lá, talvez a gente não tenha mais aquela dependência do meu profile ser o meu profile, minha biblioteca que tenho dentro do meu perfil, que é um recurso do SharePoint, ele seja totalmente apartado para seguir a sua vida de OneDrive for Business. SharePoint é SharePoint, OneDrive for Business é OneDrive for Business. Inclusive, na demonstração, eu subi uma máquina com Windows 10 aqui para mostrar para vocês, fica nítido, pessoal. As ferramentas de sincronização, elas já foram divididas. Tem uma para sincronizar bibliotecas do SharePoint, e a outra é para sincronizar OneDrive for Business e OneDrive do Outlook.com. Ficou fantástico, né? Agora a gente começa a separar as coisas, até para explicar. Quando a gente estiver falando do produto, é mais fácil explicar. A única coisa que falta é mudar o nome do aplicativo que sincroniza a biblioteca do SharePoint, que ele ainda chama OneDrive for Business, aí confunde, né? Acho que confundiu até vocês agora, né? Mas eu vou tentar mostrar para ficar mais claro. Aí a gente tem aqui o que mudou, né? 1 tera de dados não mudou, né? 1 tera de dados já tem um tempo. Desde o ano passado, que o Microsoft fez de 25 GB para 1 tera, mas o que mudou é que a gente teve uma mudança no roadmap. Né? Foram publicados algumas vezes, até por fontes da Microsoft e por fontes de outras pessoas entusiastas do produto, que a gente teria uma atualização que o OneDrive for Business ele se tornaria ilimitado, né? Um espaço ilimitado. Então, houve uma mudança. Não sei se a Microsoft vai voltar atrás, se ela vai mudar de novo, mas agora ela diz que continua com 1 tera e não há previsão de se tornar ilimitado o espaço do OneDrive for Business, tá? E, na minha opinião, para o OneDrive for Business, não sei se vai ter muito impacto, tá, para as organizações. Não sei se tem alguém na sala que tem algum cliente que já usava, um usuário usava quase 1 tera no seu OneDrive. Eu, particularmente, eu trabalho bastante com clientes de vários portes e ainda existe uma questão na cultura das empresas, da aderência do produto, né? Muito menos de usar 1 tera, mas enfim. Então, essa questão foi o que mudou, tá? Fazendo um resumo geral do que mudou, tá, pessoal? É isso. E eu deixei o blog aqui, o blog do Office, né, oficialmente, onde vocês podem acompanhar todas as mudanças e até ver o que está acontecendo, o que a Microsoft está fazendo com o produto. Vocês podem acessar lá e ficar à vontade para acompanhar tudo isso. Aí eu tenho algumas perguntas que são realizadas por todos os clientes e todas as pessoas da comunidade Microsoft que também eu acompanho, tá? De OneDrive for Business. Eu acho que isso aqui vai demorar muito tempo para ser sanadas. Somente depois que a Microsoft apartar mesmo o que é SharePoint, o que é OneDrive for Business, que vai ficar mais fácil de assimilar e de entender tudo isso. Por exemplo, uma pergunta que confunde muito, agora nem é com SharePoint, é assim, OneDrive. Tá, mas eu já tenho OneDrive, por que eu vou comprar? A gente está falando nesse webcast OneDrive for Business, tá, pessoal? Então tem características aqui que você não vai ter no seu Outlook.com, tá? E aí você teria que fazer a pergunta diferente. Como que eu faço para adquirir para minha empresa? Como eu faço para usar, talvez até pessoalmente, o OneDrive for Business? Aí você tem que contratar uma assinatura do Office 365, seja ela somente OneDrive for Business, ou seja ela junto com uma suíte E1, E3 e assim por diante, tá? Como é que eu faço a criação de um usuário? Como que eu crio um usuário para o OneDrive for Business? Mais uma vez, você tem que ter Office 365, uma assinatura de Office 365 para você fazer isso, tá? Você cria o usuário ou utiliza lá o Office 365 que você já tem e faz a aquisição somente de OneDrive for Business. E onde eu faço a compra? Cara, não sei, o site da Microsoft, o parceiro, depende muito de como você quer comprar e quem é o público, tá? Não sei
necessariamente responder exato, mas tem muitos canais que vendem OneDrive for Business, que são especialistas para passar para vocês. Aí tem aquela pergunta, se eu tiver SharePoint Online, eu preciso comprar um OneDrive for Business? Não precisa, tá? Não sei se vai mudar isso, mas até 2016 não tem previsão nenhuma. Se você tem SharePoint Online, você tem, para cada usuário que tem licença de SharePoint Online, você tem um OneDrive for Business. Tá? Quem não sabia disso, vale a pena dar uma olhada e utilizar essas opções aí do OneDrive for Business, tá bom? Mas já está embutido dentro do seu Office 365, quem tem somente SharePoint Online ou quem tem uma suíte que tem o produto SharePoint Online. E aí tem aquela outra pergunta frequente, o espaço do OneDrive for Business é o mesmo do SharePoint Online? Não. Tá? Não é que não é o mesmo, está na mesma arquitetura ainda, mas você não pode, por exemplo, pegar 1 tera, que eu falei que tem no OneDrive for Business, e colocar dentro do intranet do seu site SharePoint Online. Não dá para fazer isso. O que você pode fazer é criar um usuário e esse usuário compartilhar os documentos. Ele vai compartilhar do OneDrive dele, que tem 1 tera, e ele vai compartilhar com todos da organização e todo mundo acessa o OneDrive dele. Aí é uma coisa. Mas se você criar um portal de SharePoint online, criar uma biblioteca de documentos, e falar, quero usar o armazenamento de 1 tera, não é assim que funciona, tá? E esse não é o fórum também da gente falar isso. Mas é isso, pessoal. Perguntas frequentes, espero que tenham respondido algumas. E aí a gente pode falar de outras depois. Aí eu vou fazer uma pequena demonstração, tá? Eu tenho aqui o meu Windows 10 e eu vou mostrar para vocês principalmente aquelas novidades que mudou. A ferramenta de sincronismo do OneDrive for Business, que você pode entrar nesse link que eu estou colocando aqui, se cadastrar para a Microsoft enviar uma autorização para você testar a ferramenta do OneDrive for Business Preview, tá? Se vocês quiserem, vocês entram nesse link que eu coloquei aí, solicita. Eu solicitei e demorei talvez, acho que 72 horas, e eu recebi o link para testar, né? Então, se vocês quiserem testar, mas logo, logo também ele já está disponível. Então, o que eu quero dizer, quero testar a ferramenta de sincronismo. Não adianta fazer o download do Office 2016, que não vai ter esses updates, conforme eu falei que mudou, tá? Beleza? E depois a gente deixa uns feedbacks aí pra gente discutir rapidamente. Vou compartilhar minha tela com vocês, até pra gente fazer 10 minutinhos aqui de demonstração e depois abrir para as perguntas. Bom, me falem aí quando vocês estiverem vendo, por favor. Já tá vendo, pessoal? Tá carregando, sabe? Beleza. Eu acho que a minha internet, a minha conexão aqui hoje, a internet tá bem ruim. Mas tá carregando. Uhum. Beleza, vai me avisando aí. Vou reduzir um pouquinho a resolução aqui para não ficar tão ruim também. Tá, beleza. Beleza, acho que o pessoal já tá vendo, né? Ótimo. Já sim. Estamos na sua área de trabalho. Bom, Leonardo, vai ser uma coisa muito melhor. É que são coisas que deveriam ter sido separadas desde o início, tá? A gente teve, igual eu falei, negativamente, o OneDrive for Business recebeu um legado de arquitetura que até teve uma reputação, talvez, não sei se eu esteja sendo muito malvada, né? Teve uma reputação negativa para o que ele veio fazer, né? A finalidade do OneDrive for Business era outra, totalmente diferente de uma biblioteca de portais de SharePoints, né? E acabou que ele nasceu com o SharePoint e ele recebeu as características de uma biblioteca de SharePoint, essa questão de limites, sincronismo, e acabou negativamente não sendo muito bom. Tá? Então agora eu acho que vale a pena ela separar, sim. Eu não sei se ela está separando a nível de arquitetura 100%, mas que ela está fazendo umas modificações que está cada vez mais nítido que não é mais SharePoint. Mas ainda é SharePoint. Entendeu? O Douglas tá aí, o Douglas fala se é ou não é, né, Douglas? Mas beleza, eu tô aqui dentro do meu Office 365, pessoal, só para mostrar para vocês aqui aquela questão que eu citei, o quanto tá mudando, tá? Olha só, eu acabei de entrar no meu OneDrive for Business, parece que eu entrei dentro do meu OneDrive do Hotmail. Fala sério.
Parece que é o OneDrive do Hotmail. Eu falo Hotmail, né? Mas é que eu sou bem velha, assim, eu acho. É o Outlook.com, né? Eu tô dentro do meu OneDrive for Business, mas parece o OneDrive do Outlook.com, né? Vocês podem ver aqui que meus apps, meus aplicativos são realmente voltados para Office 365 para a corporação e não do meu usuário final, porque eu não estou pagando licenciamento. E essa característica aqui na exibição que é bacana, né? Aquilo que eu citei para vocês, agora eu consigo subir uma pasta? Sim, agora eu consigo subir uma pasta. Eu posso arrastar e soltar aqui que ele vai fazer o upload. Isso não era possível anteriormente, tá? Então agora eu consigo fazer essa questão. Eu consigo, por exemplo, selecionar um arquivo e ver detalhes desse arquivo, né? Que antes a gente não conseguia ver esses detalhes. Eu consigo mexer na exibição. Eu consigo fazer algumas coisas que eu consigo fazer no meu Outlook.com. Tá? Mas aqui no OneDrive for Business ele vai ter coisas melhores voltadas para a administração corporativa. Outro ponto assim, que eu acho que no navegador mudou e foi legal. Por exemplo, a exibição dos itens. Eu posso colocar igual o meu OneDrive também, né? Eu posso colocar ele tanto em lista quanto colocar em blocos, para ficar mais fácil de ver o que tem dentro do conteúdo. A minha lixeira aqui, né? Isso que eu falei que a lixeira não teve nenhum tipo de mudança, tá? Eu tenho um documento aqui na minha lixeira, eu consigo recuperar ele com todas as propriedades, com tudo que eu tinha anteriormente, versionamento, em até 90 dias, se tratando de OneDrive for Business, tá? Isso continua. Eu posso recuperar como usuário final e eu posso recuperar como um administrador do meu Office 365 que tenha administração na central do SharePoint. Outra coisa, a que eu falei para vocês, Sara, você disse que talvez não tenha mais a questão de mudar a exibição. Realmente. Vocês podem ver que a gente tem aqui uma outra opção que é classificar. Né? E aí, conforme ele vai te dando aqui uns padrões, você pode classificar os documentos para exibir da forma que você quiser. Antigamente, a gente tinha opções da biblioteca do SharePoint, que eu posso aqui, voltar a um drive clássico, né, que ainda está disponível. Voltando para um drive clássico, eu tenho funcionalidades de biblioteca de SharePoint, aí eu posso criar exibições da forma que eu quiser. Tá? Isso que eu estava falando para vocês, ó. Eu posso filtrar e mudar a exibição conforme eu queria dentro do meu OneDrive for Business. Tá? Então, essa questão aqui de ficar parecido com o SharePoint é que eu imagino que vai começar a ser desligado, tá? Porque aí a gente tinha aquelas características. Mas tem algumas coisas que ele vai deixar para o usuário, cada vez vai ficar melhor, tá? Resumindo, o usuário vai ter cada vez vai ter melhoras no seu ambiente de trabalho. Então, eu acho que essas mudanças são produtivas. Tá? Então, a gente tem aqui no navegador algumas mudanças que aconteceram. E aí, falando um pouquinho da questão de sincronismo, tá? Tá. O Júlio está perguntando em caso de sincronismo automático, por exemplo, uma pasta específica. Você agora, Júlio, consegue segmentar qual é a pasta que você quer sincronizar com a sua máquina. Essa é a sua pergunta, né? Antigamente, eu clicava aqui em sincronizar, vinha todos os documentos. Porque eu estava utilizando esse aplicativo aqui, ó. Sincronização de OneDrive for Business. Tá? Essa ferramenta de sincronização OneDrive for Business, ela não vai ser mais suportada para utilizar com OneDrive for Business. Ela vai ser usada apenas para sincronizar bibliotecas do SharePoint. Tá? Mas ainda não mudou. E não dá para você testar a ferramenta que removeu os limites, tanto de sincronização como de sincronização seletiva. Ainda não dá para você testar com essa aqui do For Business. E nem com essa nativa que vem com o seu Windows, nativamente Windows 8. Como é que você testa a ferramenta Preview? Né? Como eu disse, ela ainda está em Preview, a ferramenta de sincronismo. E para você testar, primeiro você tem que ter um Windows 10. Tá? Como eu tenho aqui uma máquina virtual, eu tenho Windows 10. E aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, mas eu tenho, olha a quantidade de aplicativos de OneDrive. Eu tenho aqui um link para o meu OneDrive pessoal, que é esse que vem com Windows, tá? Isso que não é novidade para ninguém. Eu tenho mais 3 aplicativos azuisinhos. Perceba uma coisa, quando eu passo o mouse em cima desse azul, ele não fala que ele é OneDrive for Business. Ele fala que é um OneDrive parecido com o meu pessoal, só que aqui ele está falando que é um personal e aqui ele está falando que é contoso.
E aí eu tenho mais um falando que é do Learn 365, e eu tenho um outro que aí esse sim é um Drive for Business. Vamos tentar explicar, né? Esse último aqui, ele vem com o Office 2016 e ele serve para sincronizar bibliotecas do SharePoint. Bibliotecas de sites, bibliotecas de portais SharePoint. E esses daqui, ele é para sincronizar o OneDrive for Business e para sincronizar o seu OneDrive do Outlook.com. Ficou claro, pessoal? E é por isso que a gente tem a remoção de limites de sincronismo, porque eu não estou usando mais o que antigamente era o Groove, que antigamente era o SharePoint Workspace. Eu não estou tendo aquela dependência do passado da arquitetura sincronizar baseada nos limites de 20 mil itens e assim por diante. Eu estou utilizando agora um aplicativo que está acostumado a sincronizar a quantidade de dados que eu tenho no meu armazenamento em nuvem. Se eu tenho 1 tera, quero sincronizar 1 tera, ok. Haja banda, né, para fazer o download disso tudo, mas é possível agora. E é possível também você filtrar qual é a pasta especificadamente que você quer ou não sincronizar, tá? Que essa é, acho que é a sua dúvida, tá? Como é que faz para você habilitar isso no seu Windows 10? Bom, primeira coisa, você vai lá naquele PPT, que eu vou voltar depois, tem um link, você vai se cadastrar e falar, quero testar quero testar o OneDrive for Business Preview. E a Microsoft, depois que ela autorizar, ela vai te mandar alguns arquivos. Um desses arquivos é essas chaves de registro aqui, que você vai rodar, tá, por exemplo, e ela vai fazer uma alteração no seu Windows. O que ela vai fazer? Ela vai adicionar uma opção no seu OneDrive, do seu Windows 10, que vem já nativo. Ele vai adicionar uma opção de você sincronizar bibliotecas do OneDrive for Business. Olha só o que acontece quando eu peço para sincronizar algumas bibliotecas. Veja que aqui é o SharePoint. Qual é o aplicativo que está sincronizando esse SharePoint? É esse carinha aqui que chama OneDrive for Business, tá? Que vem com o Office 2016. Como que eu sincronizo esse OneDrive pessoal? Com o que vem com o Windows 10 padrão, tá? Normal. Como é que eu sincronizo essas outras bibliotecas do meu OneDrive for Business? E aí que está a questão desse update que a gente teve aí no produto, tá? Eu posso sincronizar mais de uma conta de OneDrive for Business com o meu cliente e eu também posso ter essa opção de falar, não quero todas as pastas. Eu quero filtrar qual é a pasta. Então, agora a gente consegue, tá, pessoal, fazer essa configuração. Por exemplo, eu vou acessar aqui o meu Contoso. Eu vou abrir as opções e vai ter uma opção aqui, ó. Dentro da minha conta, no meu Contoso, que é a sarad@learn365br.microsoft.com, eu tenho uma opção aqui de selecionar as pastas que eu quero sincronizar. Então, eu venho aqui, não quero sincronizar todas as pastas, né? Um exemplo. Vou desmarcar e vou marcar só as que eu quero. Olha só o que acontece com o OneDrive lá atrás. Ele vai remover todos os atalhos anteriores e vai deixar só as pastas que eu quero, tá? E aí, se eu quiser voltar alguma pasta, eu venho aqui, seleciono e ele vai acrescentando lá na minha sincronização da minha máquina, tá? Então, essa é uma das mudanças que a gente teve, e além de remover o limite de 20 mil itens, tá? Deu para entender, pessoal? Agora, a única coisa que é um feedback, né, que eu acho que vale a pena a gente passar, ok, eu entendi, Sara, que agora o mesmo aplicativo que eu uso para sincronizar minha conta pessoal, eu vou sincronizar uma conta do OneDrive for Business. É parecido com o que eu tenho no app do meu mobile. Não sei se vocês já testaram o OneDrive do seu celular, tem a opção de você sincronizar uma conta do Outlook.com e uma conta que vem do Office 365. Tá? O aplicativo para o Windows 10, né, o aplicativo de sincronismo do OneDrive for Business, ele ficou o mesmo do Microsoft OneDrive. Agora é um só que agora eu posso sincronizar diferentes fontes de trabalho, uma corporativa e uma pessoal. Tudo no mesmo app. E esse app aqui vem com o Windows, tá? Não precisa instalar nada. Vem com o Windows. Para testar essa versão preview, eu só tenho que instalar tenho que fazer aquela mudança na chave de registro, tá?
E aí você tem que se cadastrar, porque ainda não está público essa versão. Aí o que eu acho que tem que mudar, como eu estava falando, é esse carinha aqui, ó. Tá, Sara, eu entendi que esse carinha aqui só vai ser para SharePoint. Então, os limites para sincronismo do SharePoint não foram removidos? Não, não foram. O aplicativo que sincroniza bibliotecas de site SharePoint continua sendo aquele que vem com o Office. Tá? Tanto o Office 2013 quanto o Office 2016. E ele ainda está chamando o OneDrive for Business, mas ele somente sincroniza bibliotecas de sites SharePoint. E se você tiver uma biblioteca que tem mais de 20 mil itens, esse aplicativinho ainda vai ter o limite de sync. E aí o que eu acho que a Microsoft tem que mudar é apenas o nome dele. Em vez de chamar OneDrive for Business, coloca SharePoint, sei lá. Coloca um nome que fique mais parecido com a sua finalidade, né, com a sua funcionalidade, para não confundir, né, porque quando eu olho aqui, opa, OneDrive for Business, eu acho que é o meu OneDrive for Business do Office 365, mas na verdade são as minhas bibliotecas de sites, ó, você pode ver, ó, intranet, diretório, e aqui é OneDrive for Business vinculado ao meu usuário corporativo, tá bom? Entenderam, pessoal? As novidades, assim, mais impactantes do OneDrive for Business foram essa. Remoção do limite de sincronismo, a opção de fazer o upload de um arquivo que tem um tamanho maior que 2 GB, agora até 10 GB você consegue subir, e a possibilidade de selecionar uma pasta, arrastar e jogar no navegador, eu já consigo fazer agora na nova versão do OneDrive for Business. Essas são as novidades que a gente tem para que vocês possam testar e até mesmo passar um feedback. Tá? Para fazer esse teste aqui dessas contas de OneDrive for Business, só recapitulando, você tem que estar com Windows 10 e tem que se cadastrar lá no site da Microsoft, que eu vou colocar o link novamente. Voltando aqui. Esse é o link, tá? Esse é o link que você tem que se cadastrar. E a Microsoft deve enviar para você aquelas chaves de registro para que você possa testar da forma que eu mostrei para vocês. Tanto o sync seletivo, selecionar exatamente as pastas que eu quero sincronizar localmente, e também a possibilidade de sincronizar mais arquivos sem limite. É lógico, né? Até 1 TB de armazenamento total. E é isso, vou abrir para perguntas, tá? E outro ponto, assim, que eu já passo para vocês, que eu já vou abrir para perguntas e vou deixar aqui na seção de feedbacks. Ah, Sara, feedback. Vocês vão testar, né? A ferramenta ficou legal, né? O que a gente precisava que melhorasse, melhorou, mas eu acho que nunca é demais para melhorar. Por exemplo, o OneDrive for Business ou o OneDrive em si no Windows 10. Antigamente, eu tinha uma opção que eu falava assim, esse arquivo fica online, esse arquivo fica offline. Eu fazia isso com o meu aplicativo do OneDrive pessoal. Agora no Windows 10 isso não acontece mais, né? Ou eu falo que vai ficar offline, ou eu deixo ele 100% online, mas ele não fica mapeado no seu Windows como funcionava anteriormente, né? Se você falar assim, esse arquivo fica online, esse arquivo fica offline. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa que eu consiga mostrar. Eu não sei se eu tenho sincronizado aqui para mostrar para vocês. Não tem. Mas era uma opção que a gente fazia assim, esse arquivo aqui fica offline. Aí dava para ver na barra de ferramentas eu conseguia ver se ele estava online ou se ele estava offline. Agora a gente não tem isso no Windows 10 não, tá? Um feedback, eu acho que se isso voltasse ia ser bacana. Eu usava pelo menos. Bom, vamos lá para as perguntas. Uma dúvida. No quesito publicação de arquivos e acesso de determinados usuários no compartilhamento. Ótima dúvida. Vou voltar a compartilhar minha tela aqui. Vocês me avisam quando estiver vendo. Lembra que eu falei para vocês que a administração continua sendo do SharePoint? Pois é. Quando eu falo de OneDrive for Business, a gente continua fazendo a administração do produto pela central de administração do SharePoint, tá? Vamos voltar aqui para a versão da minha central de administração, ok. Para fazer esse tipo de gerenciamento, no seguinte sentido, as pessoas da organização podem compartilhar externamente os arquivos do meu OneDrive.
Aí você tem que fazer essa configuração aqui dentro do seu SharePoint e da sua central de administração do SharePoint, tá? Por padrão, todo o OneDrive for Business, o usuário tem a permissão de compartilhar com pessoas da organização e pessoas fora da organização. O que eu quero dizer com isso? Eu posso pegar esse documento aqui, dar um compartilhar ou um obter link e mandar para vocês eu colocar no Facebook. Todas as pessoas, independente se ela tem acesso a uma conta de Office 365, ela não precisa fazer login, tá? Eu vou simplesmente mandar um link público e a pessoa vai acessar. Por padrão vem habilitado isso, tá? Então o usuário que determina, eu compartilho ou não compartilho, tá? Isso já vem habilitado e pode ser um risco de segurança. Falando de OneDrive for Business. Como é que você faz um gerenciamento sobre isso? Sara, eu não quero que as pessoas compartilhem com usuários sem que os usuários façam login no OneDrive for Business para acessar o documento. Esse documento aqui, se eu for mandar para alguém, a pessoa tem que autenticar com alguma conta lá, ID, para fazer o acesso. Como é que eu faço para habilitar ou desabilitar essa opção de compartilhamento com pessoas que não estão no meu domínio? Aqui no meu SharePoint, eu tenho uma URL dedicada aos portais, né, aos sites de OneDrive for Business. Que é essa URL aqui, ó, pessoal. No meu caso aqui, ela é 365br-my.sharepoint.com. Essa URL é a URL que está todos os OneDrive for Business da organização de vocês. Vocês podem notar que na URL do meu aqui, ó, tem essa URL raiz e aqui vem meu login, né, meu endereço de login, tá? Como se fosse meu UPN do Office 365. Para administrar se as pessoas podem ou não compartilhar com usuários externos, eu tenho que vir aqui no meu link, né, da base, né, do raiz, e clicar aqui em compartilhamento. E aqui sim que eu falo. Pessoa, não permitir que ninguém compartilhe fora da minha empresa. Permitir que as pessoas compartilhem com pessoas que não fazem parte da minha empresa ou mandar para pessoas que têm que entrar autenticadas. E a última é permitir que ele compartilhe com pessoas que não fazem parte da minha empresa e permitir que ele tenha link público. Link anônimo, né? Convidado anônimo. Mandar um link para você e você nem autenticar e acessar a informação que eu compartilhei. Essa segunda aqui, dependendo do que você está fazendo, ela é a mais indicada, é a menos ruim. Porque a pessoa, para entrar dentro do seu OneDrive for Business, ela tem que aceitar o convite que você mandou, né? Quando você clica aqui em compartilhar e coloca o endereço de e-mail, o Office 365 manda um e-mail para você. Somente depois que você clica lá em cima do link que chegou para você, é que você tem acesso a acessar esse documento aqui que eu estou compartilhando, tá? Com a permissão que foi dada por mim. Essa é a segunda opção. Se você der essa terceira, ele vai receber um link e ele não precisa autenticar. Ele entra de qualquer forma. E essa primeira aqui, ninguém consegue compartilhar com pessoas que não estão fora da organização. Por exemplo, aqui, ó, o meu está habilitado. Se eu desabilitar, vamos ver se vai replicar rápido. Ele desabilita do meu OneDrive a opção de compartilhamento externo. Aí quando eu tentar compartilhar de novo, ele vai falar assim, esse usuário, esse e-mail que você digitou, ele não existe. Tá? Então, você não tem permissão para compartilhar com pessoas externas. É mais ou menos isso. Talvez demore um pouquinho para replicar a permissão, mas funcionaria assim. Eu ia lá tentar novamente digitar o usuário, e ele dá uma mensagem vermelha, uma mensagem de erro, que a pessoa não podia compartilhar e não seria enviado esse convite. Tá? Quando ele terminar de executar as mudanças, é basicamente isso que acontece. Vamos fazer um teste com outro e-mail aqui. software.com. Olha só. Não é possível localizar essa correspondência, porque aí ele viu lá, opa, eu só posso compartilhar com pessoas da organização. E esse domínio aqui não está dentro do meu Office 365, então eu não consigo localizar esse usuário dentro do meu diretório do AD. Então não posso deixar você compartilhar. Mais ou menos isso. Mas a administração ela continua sendo no Office 365 e dentro do portal do SharePoint. Para terminar, se você quiser, por exemplo, falar, não, o Douglas não pode ter um OneDrive for Business, mas todo o resto pode. Mas eu dei licença de SharePoint para ele, porque ele precisa usar SharePoint. Vocês podem vir aqui, ó, em gerenciamento de perfil de usuário, e procurar exatamente, um exemplo aqui, vou fazer com o meu usuário, exatamente o usuário que vocês querem bloquear. E, opa, desculpa. Aqui, em políticas, gerenciar permissões. Você vem aqui em gerenciar permissões, digita o usuário que você quer administrar e fala assim, ó, eu não vou deixar esse usuário criar
OneDrive for Business e nem tem nenhum tipo de perfil para acessar. Eu vou desabilitando as funções que esse usuário que está aqui, que eu estou colocando aqui na permissão, que permissão que ele não vai ter? Ele não vai poder ter OneDrive for Business. Mesmo que ele tenha SharePoint, não será criado para ele uma URL como essa de site, né? De My Site, de documento, e assim por diante. Quando voltar a ter a possibilidade, você vem aqui e habilita de novo. É umas funcionalidades que você tem de administrar pelo SharePoint Online, tá, pessoal? Não sei se eu respondi sua dúvida, ô Júlio. Mas, basicamente, é pelo SharePoint Online que você administra. Quem mais tem dúvida, pessoal? Então, se vocês tiverem feedback sobre o OneDrive for Business em questão, vale a pena vocês entrarem em contato, passar o feedback, falar o que tem que melhorar, porque aí o produto fica cada vez melhor, né? Para todo mundo utilizar, tá bom? Eu creio que a mensagem que eu queria passar era essa, falar o que mudou, né? E eu vou deixar o slide aí para vocês, falando um pouquinho do que mudou, mas vocês fiquem à vontade para acessar esse portal do blog do Office, que lá sempre tem grandes novidades. O produto, como eu deixei no último slide aqui, ele praticamente atualiza todo mês, né? A gente recebe updates mensais de novas funcionalidades e a cada quarter, a cada trimestre, a gente tem grandes roadmaps e grandes evoluções em toda a plataforma do Office 365 como um todo, né? Como eu falei, o OneDrive for Business ele faz parte do Office 365, então é natural que ele faça parte dessas atualizações aí que a gente deve ter no produto. Então, eu creio que é isso. Obrigada pela presença. Se tiverem dúvidas, tá aí meu contato, fiquem à vontade e até o próximo webcast. É isso aí, galera. Muito obrigado pela presença de todos. Sara, muito obrigado por sensacional apresentação, onde foi possível a gente ver aí o que não mudou, o que mudou, né? E também o que está por vir dentro do OneDrive for Business. Valeu mesmo, galera. Obrigado novamente, Sara. Sabe que você é sempre bem-vindo a estar presente no Quintas, né? Então fica à vontade para o próximo. Ok, obrigada, pessoal. Obrigada, tchau. Bom, pessoal, eu vou estar encerrando a reunião aqui e aí a sala ainda vai continuar aberta, tá? Valeu, pessoal. Obrigadão. Até a próxima.